Eunápolis vai completar 34 anos. E dentro da história de emancipação deste município, tem uma pessoa que não poderia ficar por fora, porque ele faz parte dessa história. Esse homem é Milton Romualdo Guerreiro. Hoje é o diretor legislativo da Câmara Municipal. E Milton Romualdo Guerreiro conhece a história de Eunápolis, conhece a história legislativa de Eunápolis. E vai falar ao Rota 51 um pouco da sua história, das datas, de tudo aquilo que ele sabe, conhece e tem perfeita consciência de que é uma verdade que Eunápolis não pode esconder. Milton Guerreiro. Isso aí. Eunápolis vai completar 34 anos, né? Foi emancipado em 12 de maio de 1988. E de lá para cá, Eunápolis se transforma em cidade. Nós tivemos o primeiro pleito eleitoral com a vitória do prefeito Gediel Sepúlveda, tivemos a eleição da primeira Câmara, cujo presidente foi Oswaldo Soares Filho. E aí, no dia 1º de janeiro de 89, a gente instala o município. Toda a estrutura administrativa foi instalada. E eu começando aqui fazendo assessoria de imprensa. Depois é que eu parti para o processo legislativo, me especializei no IBAN do Rio de Janeiro e assumi a diretoria legislativa. E nós estamos aqui, desde aquela época, contando toda a história do Legislativo Napolitano. Guerreiro, você sabe assim de cor, porque você foi pego de surpresa para essa entrevista, o nome de todos os presidentes que passaram pela Câmara Municipal? Sei, isso eu sei. Nós tivemos o primeiro presidente, o Oswaldo do Correio, Oswaldo Soares Filho. Depois nós tivemos o Paulo Roberto Miranda, que é o Paulo Galego. Depois nós tivemos o Miguel Carvalho Souza, o Zinho. Depois dele teve Amós Bispo Pereira. Depois de Amós Bispo Pereira nós tivemos Emiliano Leal Neto. Depois tivemos o Dr. Valdomiro, né, médico. Depois de Dr. Valdomiro nós tivemos, a gente já terminando, tivemos o primeiro processo com a efetivação de servidores, primeiro plano, né, que foi feito para os servidores. Até então a gente trabalhava com servidores contratados e servidores do próprio município. Foi a grande mudança. Então, depois de Dr. Valdomiro, aí nós tivemos, deixa eu me lembrar agora, na sequência, retornou o vereador Oswaldo, porque nós tivemos vereadores que foram voltando ao poder, né? Nós tivemos depois do Oswaldo, aliás, entre esses dois, nós tivemos ainda o Licindo Antunes e tivemos o Vavá da Farmácia, para depois voltar o Oswaldo. E aí depois do Oswaldo veio o Cláudio Honor Nunes do Nascimento. Depois do Cláudio Honor Nunes nós tivemos o Vasco Queiroz. Depois do Vasco Queiroz nós tivemos a Carmen Lúcia. Depois de Carmen Lúcia, a vereadora Carmen, nós tivemos o Baldo Suzar. Depois do Baldo Suzar voltou o Oswaldo Pereira, o Vavá da Farmácia. Depois do Vavá da Farmácia nós tivemos o Paulo Brasil. Depois do Paulo Brasil, nós tivemos o vereador, que é presidente atual, o Jorge Maestro. Todos esses. Guerreiro, nessa história de Eunápolis, da qual você participou de tudo isso, como você analisa Eunápolis hoje, desde o antigo 64, do Dr. Eunápio Peltier de Queiroz, até os dias atuais? Então, apesar de Eunápolis estar fazendo 34 anos, é uma cidade muito jovem, né? É chamada cidade menina, onde por mais que a gente tenha feito, que o Napolitano tenha feito, tem muito por fazer, muito por fazer. Você sabe que quando uma cidade começa, existem alguns pilares, né? Então, fizemos aqui a lei orgânica do município, depois fomos criando os códigos, né? O código de postura, o código tributário, o código de meio ambiente, o código de plano diretor urbano, polícia administrativa, que é o que dá o contexto de cidade. E a cidade, ela tinha a promessa de ser uma grande cidade,
por conta de, na época da emancipação, ela era considerada o maior povoado do mundo. A impressão que dava é que a gente ia se tornar uma grande cidade em muito pouco tempo. Mas nós tivemos uma época em que houve um declínio, a gente começou a perder habitantes. Na época do cacau, por exemplo, né, que teve um declínio, algumas pessoas vieram para cá, quando a coisa começou a melhorar, voltaram. Teve gente que migrou daqui para Porto Seguro, que era menor do que Eunápolis, hoje está maior. Muita gente foi para Teixeira de Freitas e foi para outros lugares. E Eunápolis, então, acabou estacionando. E, falando da evolução, do desenvolvimento, nós somos uma cidade que o IDH que fala é baixo. A gente precisa avançar mais nisso. Na qualidade da prestação do serviço público, a gente que está aqui dentro sabe que é preciso melhorar, né? Tem muita coisa que o Eunápolis ainda faz fora daqui, que devia fazer aqui dentro. Nós temos estrutura para isso, mas devagar a gente vai alcançar, é passo a passo, né? Para o Rota 51, a participação do repórter Paulo Barbosa.